Na segunda-feira nós falamos a respeito da importância das máscaras de proteção na prevenção da contaminação por Covid-19. Nós mostramos, inclusive, com base em um estudo científico, que as máscaras de proteção, independentemente se ela é a máscara N95, se ela é a máscara cirúrgica ou se ela é a máscara de tecido, a famosa máscara caseira, elas conferem até 95% de proteção às pessoas quando utilizadas corretamente. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês a respeito do problema do transporte público. Muitas pessoas já estão tendo que pegar o transporte público, ônibus ou metrô, para se deslocar até o trabalho e algumas vão começar a ter que voltar a fazer isso em função da flexibilização do isolamento social. Eu gostaria de te pedir que fique até o final desse vídeo, ele é curto, porque no final eu vou te passar quais são as dicas de utilizar o transporte público com um relativo grau de segurança. Só que antes disso, eu preciso embasar as minhas conclusões do final desse vídeo. E eu quero falar para vocês a respeito de um estudo científico que foi feito por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em parceria com autoridades chinesas. O estudo se baseou numa excursão de 2 ônibus que se deslocaram até um templo budista para uma celebração budista. Ambos os ônibus apresentavam uma capacidade de aproximadamente 60 pessoas, mas em um dos ônibus havia uma senhora de 64 anos de idade, proveniente da cidade de Wuhan, que estava contaminada com Covid-19. Ela só veio sentir os sintomas no dia seguinte à excursão. Mas com base nos dados e nos relatos das pessoas que estavam nesse ônibus, foi possível fazer um mapeamento da posição dessa senhora, que foi chamada paciente 0, e das 23 pessoas que pegaram a doença nessa excursão de apenas 50 minutos para ir e 50 minutos para vir. Isso mostrou que basta uma pessoa contaminada com Covid-19 sem as devidas precauções dentro de um ônibus para que outras pessoas possam também se contaminar. O ônibus estava com o ar-condicionado ligado no modo recircular, que é aquele modo em que o ar-condicionado apenas recircula o ar frio dentro do ônibus. Não havia, portanto, ventilação externa dentro do ônibus. Então, como vocês podem ver nessa figura, no ônibus em que a paciente 0, contaminada com Covid-19, estava sentada mais ou menos na região do meio do ônibus, o ônibus fechado com ar-condicionado no modo recircular, essas 23 pessoas que estão marcadas em vermelho pegaram a doença. E elas relataram as suas posições, sendo possível, portanto, mostrar que a recirculação do ar dentro do ônibus distribuiu o vírus por praticamente todos os assentos do ônibus. Vale ressaltar que nessa viagem de 50 minutos à ida, 50 minutos à volta, esses passageiros estavam, na sua maioria, sem usar máscaras e a senhora, inclusive, estava sem utilizar máscara. Vale ressaltar também que há um estudo feito por pesquisadores japoneses, e é bom a gente lembrar que o Japão tem um transporte público muito eficiente, mas também é um transporte público muito lotado. Esses pesquisadores demonstraram que é possível sim utilizar o transporte público em condições de segurança, desde que se tome algumas medidas. E eles elencaram basicamente 3 os pilares de cuidados que devem ser tomados para minimizar a chance de uma pessoa pegar coronavírus utilizando o transporte público. E adaptando esse estudo japonês para a realidade do Brasil, eu quero te mostrar um diagrama para te mostrar quais são as conclusões de lá adaptadas para o Brasil. Acompanha aqui comigo. E basicamente esses 3 pilares são os seguintes: o poder público municipal, que dá à iniciativa privada a concessão para poder explorar o transporte público, a própria empresa privada que recebeu a concessão do poder público municipal e o próprio usuário. Da ação integrada desses 3, nós temos um relativo grau de controle e segurança dentro do transporte público em relação à Covid-19. E aí eu quero te explicar o porquê que o poder público municipal é importante nesse diagrama. Porque é o poder público municipal que concede à iniciativa privada a concessão para explorar o transporte público. É também o poder público municipal que, através da Câmara de Vereadores, cria as leis que regulamentam como o sistema de transporte público deve funcionar. E por que eu estou dizendo isso? Porque vai ser fundamental nesse processo de reabertura estabelecer
para cada linha de ônibus, cada linha de metrô, dependendo do horário e dependendo da quantidade de usuários que vão se utilizar daquela linha naquele horário específico, qual é o intervalo entre os ônibus e qual é o intervalo entre os trens, para minimizar a aglomeração de pessoas dentro dos ônibus e dentro dos trens. Em função disso, será necessário rever todas as planilhas das linhas de transporte público para diminuir o tempo em que cada ônibus passa e em que cada trem passa no terminal ou na estação. Cumprido o papel do poder público em regulamentar com que frequência ônibus e trens deverão passar a fim de reduzir a quantidade de usuários dentro desses transportes, as empresas deverão agora assumir o seu papel. Que papel? Elas deverão fornecer equipamentos de proteção individual para motoristas e cobradores e deverão adotar medidas de contenção um pouco mais rígidas, colocando barreiras de proteção de acrílico, tipo aquelas que a gente já verifica em caixas de supermercado, a fim de proteger cobradores e motoristas. É bom lembrar que o usuário utiliza o ônibus uma vez, mas o motorista, o cobrador, tem uma jornada de um dia inteiro e por eles passam dezenas, centenas, talvez até milhares de usuários todos os dias. Eles, portanto, estão expostos a um risco muito maior do que o próprio passageiro. Mas, para além disso, as empresas também devem garantir a sanitização de ônibus e vagões de trens, preferencialmente a cada rota. Se não for possível a cada rota, pelo menos ao final do expediente, ônibus e trens devem ser sanitizados, ou seja, devem ser limpos todos os corrimãos e espaços onde as pessoas tiveram contatos ao longo do dia. E por fim, nesse tripé de segurança no transporte público, entram as ações inerentes ao próprio passageiro, e isso depende basicamente de cada um de nós. O uso da máscara deve ser obrigatório durante todo o trajeto, você deve se disciplinar para evitar coçar os olhos e tocar na máscara, e tão logo saia do ônibus, na primeira oportunidade, higienizar as mãos. Afinal, você tocou em corrimão que outras pessoas tocaram. É importante que você higienize as mãos com álcool gel ou com água e sabão. Muito importante também é a responsabilidade e a solidariedade. Se você, antes de sair de casa, estiver tossindo ou espirrando por algum motivo, você deve evitar pegar o transporte público para proteger as demais pessoas que estarão lá. Então penso eu que se o poder público, no caso a prefeitura, se articular com as empresas que detêm a concessão para o transporte público e as pessoas estiverem devidamente conscientizadas de como se utilizar o transporte público, nós poderemos voltar a utilizar o transporte público com um grau elevado de segurança, evitando assim a disseminação do coronavírus. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se acha que ele é relevante, compartilha, porque essas informações devem chegar à maior quantidade possível de pessoas para que nós possamos estar devidamente protegidos. Um forte abraço e até o vídeo da sexta-feira, onde eu falarei das compras de supermercado.